Narcisismo com seus irmãos. Bem, esse assunto do narcisismo, ele já é um assunto que tem sido frequente nas redes sociais. Muitas pessoas falando sobre esse transtorno de personalidade. E aqui nos vídeos anteriores eu contei um pouco da minha história com a descoberta com o narcisismo, depois a descoberta do narcisismo com a minha família, com a minha mãe. E enfim, cheguei também num ponto de ver e descobrir o narcisismo do meu irmão. Eu tenho um irmão meu que ele é mais velho do que eu. Eu tenho 43 anos e o meu irmão tem 45 anos. E o meu irmão, quando ele nasceu, né, primeiro que a minha mãe engravidou e o pai do meu irmão não assumiu ele. O pai dele simplesmente sumiu no mundo. E a minha mãe cuidou do meu irmão com medo, com muito medo. Ela teve esse filho, só que ela morava com a minha avó na época. Ela morava com os pais dela. E ela ficou morando com a minha avó até os 2 anos de idade do meu irmão. E dos 2 anos de idade, quando a minha mãe decidiu, né, ir embora de São Paulo, ela conheceu o meu pai. E aí ela me engravidou de mim. Então, primeiro ela teve meu irmão, o pai dele abandonou, e aí ela conheceu meu pai, passou 2 anos, eles quiseram se mudar para Bahia, e a minha avó não deixou, porque a minha avó tinha um apego com meu irmão. Então, os meus avós cuidou do meu irmão. E o meu irmão, ele foi uma criança onde ele recebeu muito amor dos meus avós, muito cuidado, até em excesso. Por isso que nos vídeos anteriores, eu contei para vocês que existe o narcisismo por falta de amor e tem o narcisismo por excesso de amor também. E o meu irmão é o caso dele. Ele recebeu demais dos meus avós. Então ele foi aquela criança que fez prezinho, tudo que era curso que ele quis fazer, os meus avós bancavam ele, roupa que ele queria comprar, tênis. Então, tudo que o meu irmão queria ter, o meu irmão tinha. O meu irmão dificilmente soube o que é dificuldade, porque os meus avós sempre bancaram ele. E o meu irmão cresceu na casa dos meus avós, né? Ele escolheu ficar na casa dos meus avós e não morou com a minha mãe. E assim, a minha mãe, por meu irmão não ter sido criado por ela, eu acredito que a minha mãe, ela sentiu uma série de culpa, né, de questões emocionais internas, que ela já chegou até comentar comigo, por não ter sido a mãe de criar o filho, de morar com o filho. Ela, em determinado momento da vida, se sentiu culpada. Só que a minha mãe, ela sempre foi muito amiga da minha avó. Então, a minha avó sempre pôde contar muito com a minha mãe com tudo. Assim, ambas sempre se deram muito bem. Quando a minha mãe foi embora para Bahia, ela ficou menos de 1 ano lá na Bahia, depois teve que voltar. E foi quando a minha mãe teve que morar com a família do meu pai. E nesse período que a minha mãe veio morar com meu pai, foi um período para ela difícil de transformação, porque ela já não estava nos berços, né, dos pais dela. E aí ela teve que se adaptar com a família do meu pai. Enfim, o meu irmão continuou sendo criado pela minha avó e eu fui criada pela minha mãe, pelo meu pai. Então eu passei até os 9 anos de idade com meu pai, com a minha mãe, sendo muito bem cuidada ali com meu pai e com a minha mãe em relação à nutrição, né? Nunca me faltou comida, nunca me faltou roupa, estudei, meu pai bancou tudo isso, né, na minha vida. Mas eu não tive o cuidado emocional. Eu não recebi a atenção dos meus pais, carinho, amor, isso eu não recebi. E já o meu irmão recebeu muita atenção, muito carinho, muito apego, né, com a minha questão da minha família. Resumindo aqui para vocês entenderem, né, essa jornada do narcisismo, que nem sempre o transtorno da personalidade, ele vem somente por uma grandiosidade da pessoa, ela se sentir tão superior aos outros, né? O transtorno da personalidade vem de uma cura profunda.
de uma cura que tem significado tanto para as pessoas que receberam demais, como para quem não recebeu, e daquelas pessoas que, infelizmente, elas se sentem mesmo superiores. Tem transtorno de narcisista, que ele é muito grave, que é aquela pessoa que não enxerga realmente o problema dela, que não vê o viés mesmo do mundo, né? Que o mundo é um espelho e que eu tô enxergando as outras pessoas com aquilo que eu sou. Então, e graças a Deus, esses neurônios do espelhamento eu vejo, eu percebo, então eu não saio por aí criticando ou jogando a culpa das coisas que são minhas nas pessoas. Mas me deparei, né, com a minha mãe tendo esse transtorno de não enxergar que os problemas são dela, e também me deparei com meu irmão. A história do meu irmão, eu vou resumir aqui para vocês um pouco, para vocês entenderem o quanto que isso pode afetar na família, no seu desempenho, na sua vida. É importante que você saiba sobre isso, para que você também saiba se defender, tá? Em primeiro lugar, o meu irmão, ele sempre foi uma pessoa onde ele sempre teve razão com tudo, ele sempre estava certo com tudo, ninguém podia contrariar o meu irmão. Sempre foi desse jeito. Ele sempre discutiu com a minha avó, com o meu avô, com os tios, com a família. Então ele sempre foi aquela pessoa que arrumava um pé de guerra para dizer que ele tá certo e que as pessoas estão erradas. Então eu acredito muito que o meu irmão, ele tem um transtorno onde ele não enxerga os erros dele. Ele não vê o mundo da forma como tem que ver. E o meu irmão, ele se esconde muito atrás da igreja, de Jesus. Ele se esconde atrás da religião. E isso para mim é algo muito grave, porque é uma pessoa que não mostra quem ela é. Ele mostra para o mundo que ele é uma pessoa, e quando ele tá no meio do convívio da família, das pessoas que cria ele, que tá com ele é outra pessoa. E, infelizmente, o meu irmão, ele é muito violento, ele é muito agressivo, tanto com as palavras quanto com as atitudes. Então, mesmo que a gente tente argumentar algo com o meu irmão, dificilmente alguém ganha a guerra dele. Então, trago essa consciência para vocês porque ele não foi criado com agressividade. Ele foi criado com amor. Ele foi criado de uma forma que muitos de nós, né, eu, a minha mãe, o meu pai, a gente não foi criado como meu irmão. A gente não recebeu, assim, amor, carinho, atenção. A gente não teve as mesmas coisas que o meu irmão. E o meu irmão teve mais infinitas possibilidades. Ele fez cursos em lugares que os meus avós bancavam ele, né? Ele tinha praticamente tudo o que ele queria. Nada, ele não soube o que era faltar as coisas, passar necessidades. E já eu soube, né? Porque eu vivi essas experiências de falta com a minha mãe e com meu pai também. Então, quando um filho cresce e que ele sabe o que é essas experiências da falta, o filho, ele dá mais valor para a vida, né? Ele presta mais atenção na vida, ele tem mais responsabilidade. Por quê? Porque eu nunca tive alguém para ficar ali, né, bancando as minhas necessidades. Então, desde cedo eu sempre trabalhei, sempre eu que fui atrás das coisas do meu estudo, daquilo que eu quis, dos livros, das coisas que eu sempre quis conquistar. E eu não tive muito apoio para isso. O meu irmão não, ele já foi com ele diferente. E o meu irmão, ele sempre trabalhou em empresas muito boas. Ele sempre trabalhou em empresas assim de nome grande, sempre teve um lugar bom para trabalhar. Só que o meu irmão, por ele ser como ele é, agressivo, ignorante, ninguém podia falar nada com ele sempre arrumava treta no trabalho dele. E isso fazia com que os chefes, né, mudasse ele de setor, sempre tentando conversar com ele, tentando colocar ele num lugar diferente para ver se mudava, né? Porque ele sempre trabalhou muito bem. Ele sempre foi um profissional assim dedicado,
de fazer a entrega do trabalho dele. Porém, essas exigências do meu irmão, as coisas que ele era, nem sempre a empresa vai conseguir atender. Então, às vezes, ele mudava ele de setor, mudava ele de algum lugar. E assim, gente, eu cansei de ver a minha mãe entrar em contato com os chefes da minha mãe, do meu irmão, pedindo para não mandar ele embora, né? Pedindo para ter um pouquinho de paciência. A minha mãe tentando conversar com os amigos do meu irmão para descobrir mais coisas, né, sobre o meu irmão na empresa, no lugar que ele trabalhava, enfim. Eu sempre presenciei isso. E confesso para vocês que eu sempre fui contra. Porque, na minha opinião, eu acredito que as pessoas precisam de ter a experiência da vida dela. E eu achava que a minha mãe, ela invadia muito esse espaço do meu irmão. E, para mim, brigar, ter confusão, ser mandada embora, enfim. Desde nova, eu nunca achei que a minha mãe tinha que interferir nesse tipo de processo. Então, desde muito nova, eu e a minha mãe tínhamos arranca-rabo por causa disso, sabe? Eu era meio contra mesmo. Eu falava, mãe, eu acho que você não tem que se interferir na vida do meu irmão. Você fica ligando lá, falando com o chefe dele, falando com o amigo dele. E você tem que deixar ele viver a vida dele. Você tem que deixar ele quebrar a cara. Se ele perdeu o emprego, ele tem que sentir o que é perder o emprego, né? Enfim, então meu irmão, ele sempre foi o filho de ouro, o tesouro da minha mãe. A minha mãe sempre defendeu ele em todas as coisas, sempre apoiou ele, nunca deixava faltar nada. Até que, dentro desse processo, chega um momento que vai ficando muito, muito difícil da mãe, dos avós, né, enfim, controlar. Foi passando o tempo, né, meu irmão começou a se relacionar, os relacionamentos dele não duravam muito, né, até que ele conheceu uma mulher a qual ele teve a minha sobrinha, né? Eu tenho 2 sobrinhas. Ele morou com essa mulher mais de 5 anos, né? Tipo, uma pessoa que praticamente foi casado com ela. Só que o meu irmão, ele traiu ela. E ela viu que ele traiu porque ele gravou um vídeo no celular dele e ela viu o vídeo. E, enfim, ela viu esse vídeo da traição junto com a minha sobrinha. E isso devastou ela, ela ficou muito mal com essa traição. E eu, como irmã dele, né, vendo a situação da minha ex-cunhada deitada na cama, doente, eu fui lá apoiar ela, né, falar para ela levantar da cama, se ela não estava se sentindo mais que tinha que ficar naquela casa, para ela procurar um outro lugar, mas que ela não se entregasse, né, para a doença, para ficar mal, porque tinha as 2 filhas pequenas vendo ela daquele jeito, né. E eu vendo as minhas sobrinhas daquele jeito, eu fiquei sensibilizada e quis ajudar. Gente, eu acho que foi um dos momentos bem desafiadores da vida, assim, da minha cunhada, onde ela teve que tomar uma decisão e ela saiu, né, da casa dele, foi morar com a família dela e terminou esse relacionamento. E o meu irmão, quando ele viu, né, que eu apoiei minha cunhada, que eu fiquei do lado dela, que eu conversei com ela e que ela tomou atitude, ele ficou com raiva de mim. Ele ficou com ódio mortal e falou assim pra mim que ela só se separou dele por minha causa, porque eu tinha feito a cabeça dela. Eu falei, não, na verdade ela viu o que você fez, né? Ela viu o que você fez, que você traiu ela teve provas do que você fez e ela decidiu ir embora. E o que eu fui na sua casa fazer foi conversar com ela, porque não é justo ela ficar deitada numa cama, doente, enquanto você estava se divertindo com a outra. Então a gente, como família, né, a gente foi levantar ela da cama, porque ela não é um bicho para ficar deitada na cama. E realmente isso estava acontecendo. Ele estava se divertindo com a outra mulher e ela estava mal na cama, sentindo toda a dor de uma traição. E, gente, quando ela foi embora, ela sofreu muito, né? O meu irmão, ele... ali a gente viu quem era meu irmão, porque ele ficou perseguindo ela. Ele perseguiu ela no trabalho dela há cerca de 2 anos, perseguiu as filhas na escola, as meninas passaram muita vergonha com ele.
Infelizmente, o meu irmão, assim, ele meio que destruiu a vida dele, a relação dele com as filhas dele e até com a nossa família por conta da ignorância dele, de ele não enxergar, né, o problema dele. Ele sempre transferiu a culpa daquilo que ele tá vivendo, do problema que foi ele que criou, pro outro. E eu lembro como hoje, né, o meu irmão olhando pra mim e com muito ódio falando pra mim que é a culpa daquilo e era responsabilidade minha ela ter ido embora. Eu falei assim, olha, pode até ser responsabilidade minha ela ter ido embora porque ela precisava de alguém pra falar com ela o que eu falei, que ninguém tinha coragem. Mas eu não sou responsável pelo seu divórcio. Eu sou responsável apenas de levantar ela da cama, né? O seu divórcio ocorreu porque você traiu ela. Então você tem que pegar a sua responsabilidade daquilo que foi você que fez. E o meu irmão, a partir desse momento, ele não quis mais falar comigo. Meu irmão, ele meio que se tornou o meu inimigo. E eu nem sabia que o meu irmão me odiava tanto por conta dessa história. Gente, foi passando os anos, eu me casei, eu tive filha, minha filha. Meu casamento também não deu certo. Também, né, me divorciei, me separei, passou muito tempo, fiquei sozinha muitos anos também. Até que a gente se falava, mas assim, com respeito. Bom dia, boa tarde, nunca assim com muitas conversas. De vez em quando tinha alguma festa de aniversário da minha filha, eu convidava, ele vinha com as filhas dele. Mas não tinha muito assim, não tinha mais ligação de irmão, né, amizade. E eu vou falar pra vocês que depois do meu processo de autoconsciência, quando eu comecei a gravar os vídeos na internet, contando para as pessoas a minha história, a minha experiência, eu comecei a sentir algumas energias muito densas, uns pesos, uns negócios muito esquisitos, eu não sabia de onde que vinha. E tudo, gente, eu pensava que era ex-relacionamento, eu achava que tinha alguém ali me perseguindo, porque eu tinha essas sensações dentro de mim, de perseguição, de luta, sabe? Eu tinha umas sensações internas, assim, de briga. Até que, né, foi passando muito o tempo ali de tudo que eu tava passando na internet, contando para as pessoas, e a espiritualidade falava para mim que eu ia descobrir o que estava acontecendo comigo, o que estava por trás daquela dor que eu estava sentindo. Que não era o momento, mas que no momento certo eles iam me guiar para me descobrir. Quando eu, gente, saí lá de São Caetano, que eu perdi tudo, fui pra praia, voltei e vim morar na casa que eu tô, a minha mãe precisou alugar uma casa. E nessa que a minha mãe precisou alugar a casa, o meu irmão já tomou as dores, né? Por que que você tá saindo para pagar aluguel e deixar a folgada morar lá na sua casa? Só que a casa aqui que eu moro é a casa do meu pai, é uma herança, né? E aí a minha mãe explicou para ele, mas a casa é dela também, né? E ela tá precisando de morar na casa. Aí já começou as primeiras tretas que foi por conta dessa casa. E aí a minha avó faleceu, né? Infelizmente os meus avós, né? Primeiro foi meu avô, depois de alguns anos a minha avó faleceu. E o meu irmão, ele ocupa a casa da minha avó, ele sempre morou na parte de cima da casa da minha avó. E aí, gente, aí, olha, apagou a luz aqui, voltou, bora lá. Vou continuar, eu não vou cortar o vídeo. Mas, voltando aqui no assunto, né? O meu irmão sempre ocupou a parte de cima da casa da minha avó. A minha avó faleceu. E a casa, que é a herança da minha avó, a minha mãe decidiu parar de pagar aluguel e ir morar na casa da minha avó, porque a casa da minha avó estava desocupada. Então a minha família falou assim, olha, em vez de você ficar pagando aluguel, vai morar na casa da avó, porque a casa dela, a parte dela tá desocupada. E aí o seu irmão vai pra casa lá dele, que ele já tem a casinha dele. Só que, gente, quando a minha mãe decidiu ir mudar pra casa da minha avó, o meu irmão foi contra. Ele não quis deixar minha mãe entrar. Tiveram que chamar a polícia pro meu irmão para ele poder abrir o portão para minha mãe poder colocar as coisas na casa dela.
E eu vou falar pra vocês que ali a gente viu a parte do meu irmão do narcisismo, porque ninguém sabia. O meu irmão totalmente agressivo, descontrolado, descompensado. A polícia teve que realmente silenciar ele, pedir pra ele ouvir a minha mãe, ouvir a história. Ele não queria ouvir ninguém. Ele realmente, quando ele tá descompensado, ele não é impossível, é incomunicável falar com ele. E aí, parece uma coisa, né? Porque no dia dessa mudança eu não quis comparecer para poder ajudar e falei para minha mãe que eu não queria ir ajudar. E ainda bem que eu não fui, porque eu e meu irmão, a gente sempre quando bate de frente assim de discutir, eu não abaixo a cabeça, eu não fico quieta. Eu sempre discuti, eu sempre revidei com ele, né? E nesse dia não seria favorável eu ir, porque com certeza a gente iria brigar. Então eu falo, né, que Deus sabe de todas as coisas. E sendo bem profunda aqui com vocês nessa conversa, para vocês entenderem o transtorno dele atuando, a forma de ele controlar, de ele culpar e de ele se vitimizar, de ele achar que ele tem comando sobre todas as coisas. Ele começou a humilhar a minha mãe, né, a falar para ela que ele não iria pagar, tipo, mais que R$ 20 de luz, porque ele não gastava aquilo. Gente, nem a tarifa mínima da luz é isso, né? Começou a colocar regras e ordens na minha mãe, controlar a minha mãe mesmo, como ela tinha que viver, como que ela tinha que ser. E a minha mãe ficou extremamente ansiosa, nervosa, e ela veio me contar, né, que o meu irmão estava tendo alguns comportamentos que não eram muito bons. E eu falei pra ela, eu falei assim, você permitiu que ele fosse desse jeito. Porque o meu irmão, ele nunca soube o que é dificuldade. Quando ele falava que ele não tinha dinheiro e o cabelo tá muito grande, a minha mãe dava dinheiro pra ele cortar o cabelo. Ah, eu vou trabalhar em tal lugar, eu preciso de uma camisa. Então a minha mãe ia lá, pegava dinheiro pra ele comprar a camisa. Então, assim, é uma pessoa que sempre teve tudo na mão. Então, mesmo depois de velho, com mais de 43 anos, 44 anos nas costas, ele sempre foi o filho tesouro, né? Que a minha mãe sempre dava as coisas para ele. E a minha mãe, ela sempre usava isso também para provocar, de alguma forma. Ah, seu irmão veio aqui, eu dei dinheiro para ele cortar cabelo. Seu irmão veio aqui, dei dinheiro para ele para comprar roupa. E eu sempre bati de frente com a minha mãe com isso, porque eu sempre falei para ela, mãe, ele tá crescendo, ele tá ficando velho. A senhora não vai estar aqui a vida toda para ele e vai chegar um dia que ele vai precisar se virar para poder comprar a roupa dele, o medicamento dele, cortar o cabelo dele e não vai ter ninguém para poder ajudar. E no dia que você foi embora, e no dia que a avó foi embora, sabe? Eu sempre falava isso para ela, que ela tinha que deixar ele crescer, passar dificuldade, saber o que é não ter as coisas, para ele poder aprender a se virar. Eu falei para ela, eu sei, quando hoje eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu sei o que fazer para mim ir atrás. Agora, ele não sabe, se isso acontecer, ele surta. E de fato, gente, isso acontece, né, com as pessoas que não têm maturidade. Elas começam a se vitimizar, se adoecem, fica de cama e acaba sobrando para a família. E aí depois a família que é ruim por não estar nutrindo ou suprindo uma necessidade de alguém que sofre de dependência emocional financeira dos pais. Então, veja bem, todos nós passamos por traumas emocionais. E se a gente não tiver essa percepção, né, de eu preciso amadurecer, às vezes eu vou ter que comer arroz e ovo porque é o que tem, né? Parar de reclamar porque eu não tenho uma carne para comer, eu não tenho uma blusa nova para me trabalhar, eu vou usar o que eu tenho, sabe? Isso são coisas que a vida ensina e a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa na vida. Não é sempre que a sua família vai poder te suprir e nem sempre a vida vai ser ou acontecer da forma que você espera. Então eu sempre aconselhei a minha mãe a ser um pouco mais irredutível, a ser, né, não seja tão boazinha. Minha mãe nunca soube falar não. E aí isso gerou uma consequência, né?
de ela ter que chamar a polícia porque ele se tornou agressivo com ela. E aí foi quando eu tive que olhar para ela e falar: o que que eu sempre falei para você sobre ele, né? O que que eu sempre conversei com você sobre o excesso de cuidado, que também é tóxico, né? E aí você deu um excesso para ele e você não deu pro outro. E aí você fala mal dele para mim e fala mal de mim para ele. Gente, gerou, sabe, um maior que limão entre eu e a minha mãe, né? E falei para ela assim que coisas que estavam acontecendo com ela eram as experiências que a minha mãe precisava de viver e que eu não poderia interferir. Porque quando ela estava na casa, eu falei para ela: vamos arrumar a casa para deixar um quarto lá em cima mais, arrumar, e você vai ter sua privacidade. Ela achou ruim de ter que gastar dinheiro para poder fazer mais um quarto. E aí foi para casa da minha avó. Chegou lá, meu irmão quis separar a casa. Já começou a falar que queria inventário, que quer vender a casa, enfim, né? O verdadeiro caos, onde envolveu toda a família, todo o sistema familiar. E quando eu decidi fazer uma visita para minha mãe no final de semana, depois que ela se mudou, eu vi que ia cair uma grande chuva e a máquina da minha mãe estava no quintal. E às vezes, nessa região que a minha avó mora, tem uma subida de água, né? E aí eu fui na casa dela. E nessa que eu entrei, gente, na casa dela, a minha tia saiu com o cachorrinho para passear e me deu a chave do portão para mim entrar, que a minha mãe tava lá no fundo no quarto. E eu, pra não, né, não perturbar minha mãe, eu entrei. E nessa que eu entrei, meu irmão deu de cara comigo. E ele criou a maior confusão, a maior briga porque eu tinha entrado. Ali eu vi o meu irmão, o quanto ele me odiava. O tanto de maldade que tinha dentro dele, que ele via em mim e que ele falou pra mim, sabe? Então ele era contra as coisas que eu faço. Ele falou mal do meu trabalho, ele falou mal de mim, falou coisas horríveis que eu não vou repetir aqui pra vocês. Mas ali eu vi o narcisismo do meu irmão. E ele falou tudo o que tinha dentro dele e que ele desconfiava que era meu, era dele, né? E eu, muito consciente, eu soube me impor. Eu olhei nos olhos dele e falei: o que você está falando pra mim não é meu, é seu. É seu. O que você pensa sobre mim é seu. E ainda bem que eu tô consciente pra saber que era você que tava entrando nas minhas redes sociais e me atacando. Ah, porque isso, nada seu vai dar certo, enfim, gente, foi horrível a discussão. E o que eu quero dizer pra vocês aqui com tudo isso é que um irmão narcisista, ele não tem empatia, ele não tem compaixão, ele só pensa nele mesmo. Ele não tá preocupado se você vai agradar ele, se você vai ser gentil, se você vai ser amiga, se você vai incluir ou não ele na família. Esse meu irmão, ele não fala com as filhas até hoje. Ele não pediu perdão pra ex-mulher dele. Ele acha que ele tá certo. Ele acha que todo mundo tá errado. Então, assim, vocês têm noção do que acontece na vida kármica de uma pessoa que tem ações negativas o tempo todo? A velhice chega para todos nós, gente. E a lei do karma, ela nem sempre vem naquela hora que você tá vivendo alguma experiência. A lei do karma, ela sempre vai pegar as pessoas de surpresa numa hora que você não tá esperando. Então, se você que chegou aqui tem irmãos assim, que você sabe que a sua mãe tá sempre protegendo ele, cuidando dele, fazendo tudo por ele, acredite que a lei kármica vem. E eu vi isso com os meus olhos. A minha mãe precisar dele, ele negar ajuda, tá? A minha mãe ter que chamar a polícia pra ele porque ele se tornou tão violento que impossível conversar com ele. A lei kármica me mostrou que era ele que estava me atacando na internet, porque eu achava que era um ex-relacionamento e não era, era o meu irmão que estava me atacando. Um ódio muito grande, né? Um desejo de vingança, de morte, de querer me destruir, de querer ver o meu mal, porque ele achava que eu trabalhava pro mal, que eu era coisas do demônio, sabe? Ele falou coisas bem pesadas pra mim. E eu falei pra ele: não, né? Eu não tenho participação nenhuma com isso. E o que você tá falando é o que você serve, né? É o que você acredita.
Enfim, gente, é muito perigoso ter irmão assim, principalmente quando ele pode ser um psicopata, que é quando ele é oculto, narcisista oculto, que persegue, que tem atitudes ocultas, e quando ele explode, ele sim é capaz até de te matar. Então vocês têm que aprender a se proteger, a buscar, né, ter provas, buscar a lei, né? E a minha mãe, para vocês terem ideia, ele perturba tanto que ele grita. Se a minha mãe, por exemplo, ele tá nervoso, ele liga para minha mãe e a minha mãe não atende o telefone, ele ameaça a minha mãe, ele manda um monte de áudio, ele faz a minha mãe passar muito nervoso mesmo. E aí vem aquela prática, né, da família, todo mundo entra no meio para poder interferir, e aí todo mundo é inimigo dele. E até que eu virei pra minha família e falei, olha, eu não vou comprar mais essa briga, tá? Se a minha mãe de novo falar desses áudios, a gente tem que ir na delegacia, abrir boletim de ocorrência, porque ela é protegida, né? Por ser uma pessoa com mais de 65 anos, ela tem a proteção dos idosos, né? E eu entendo que a minha mãe também tem um transtorno, então, por isso que eu falei pra vocês que a lei do karma, ela vem. Não tem como você fugir dela. Hoje eu vejo, assim, é muito triste, tá? O que a gente vê, a mãe sofrendo muito, né? E você não pode ajudar, tá? Você não pode comprar a briga da sua mãe e nem do seu irmão quando chega a lei kármica. Por quê? Principalmente se você perdeu tudo por conta deles. Principalmente se coisas na sua vida foram adiadas por conta do comportamento deles. Então eu tive realmente muitas percas, né? Perca de relacionamento, perca de amizade, perca de trabalho, perca de cliente, por conta de tudo o que estava por trás e que eu não estava vendo. Regiane, mas como que você sabe, né, que era teu irmão? Porque no dia que ele falou, que ele despejou todos os lixos dele, a espiritualidade falou, era isso que a gente queria te mostrar. E tudo é o momento certo. Era ele que estava te perseguindo. Eu senti muita leveza. Muita leveza. Eu senti sair assim 100 quilos de cima de mim. E aí eu entendi que era o meu irmão que estava me atacando e que estava passando por uma justiça kármica pesadíssima. E para ele ouvir algumas verdades era bem desconfortável. Ele começou a acusar as pessoas de ser invejosa, de ter inveja dele, que ele tinha um pé de arruda na casa dele, que o pé de arruda estava secando. E a grande realidade é que quem era invejoso era ele. Era ele que estava depositando inveja nas pessoas, porque era ele que estava acusando. Inclusive, era ele que tinha a planta e que estava secando. Então, assim, muito cuidado com as pessoas que falam pra você que você é invejosa, que você tem olho gordo, que você é uma pessoa que depois que entrou na vida dela começou a destruir, né? A grande realidade é que ela, essa pessoa que tá passando por isso, não quer enxergar que ela é a pessoa invejosa, que ela é a pessoa do olho grande, né? Que ela é a pessoa que tá vendo esse mal no outro. É essa pessoa que tá pesada, que tá densa, que tem problemas e que ela tem dificuldade de se responsabilizar pelos atos dela. Então, assim, o meu irmão, o tempo todo era ele o invejoso, o do olho gordo, era ele o problemático, era ele, inclusive, que estava perseguindo, só que de forma oculta. E isso só veio à tona na hora que ele soltou, que ele mesmo falou, né? Então eu ouvi dele e eu vi o tamanho do ódio dele. Então, meus amores, se você tem irmãos e que você tá passando por isso, eu recomendo que você faça o divórcio energético com seu irmão, que você faça a constelação familiar com a sua família e que você sim se desapegue da sua família, que você saia desse sistema. Porque essas pessoas, se elas não ganharem a consciência delas, elas puxam a sua energia para baixo. Elas vão fazendo uma tortura psíquica em você e você vai ficando quase ficar louco.
acreditando nas verdades de quem não tem verdade nenhuma para contar. Então, eu me posicionei com a minha família, tá? Eu vou falar para vocês o que eu fiz, foi me posicionar, de falar mesmo, assim, eu mandei áudios para minha mãe, falei que a espiritualidade tinha me revelado muitas coisas sobre ela, né, sobre toda essa questão de fofoca, leve trás. Isso, gente, para quem tá expandindo a consciência, para quem tá em despertar espiritual, é terrível. Porque os nossos corpos se abrem e você sente tudo como real, como se você estivesse na frente da pessoa. Só que quando você tá no oculto, né, esse tipo de situação acontecendo, dói o teu corpo. E você fica impossibilitado, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue ler, você perde a sua cognição, você parece uma pessoa realmente doente mental. Você não consegue fazer as coisas, porque você desce a sua dimensão. Então, vocês têm que aprender a se proteger da sua própria família, né? A se fortalecer, a se posicionar, né? Tipo, eu tive que colocar limites na minha mãe, limite no meu irmão. Não vou mais na casa da minha mãe, né? E é uma coisa que eu conversei, eu tive que falar pra ela, eu não vou mais na sua casa, né? Eu não tenho nada contra você, eu já perdoei você pelo que você me fez. Só que eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho. Você pode não acreditar nas coisas que eu faço, mas eu acredito. E por conta disso, que eu vou fazer sozinha. Então, tô aqui nesse vídeo para falar para você que não interessa se seu irmão, se sua mãe, se todo mundo da sua família tem esse transtorno, você também vai conseguir sair, tá? Mesmo que seja fazer sozinho. Porque o respeito por você começa com você, tá? O auto amor por você também começa por você. Ninguém vai mudar ninguém. A gente não muda as nossas relações, a gente não muda a nossa família. E isso daqui que eu tô falando não é sobre você estar espelhando o narcisismo neles mais, tá? É sobre uma realidade que não dá pra mudar. Porque uma pessoa narcisista que não enxerga os defeitos dela e que ela passa a vida culpando o governo, né? Porque você vai conversar com ele 5 minutos, a culpa é do governo, a culpa é da igreja, é do pastor, a culpa é de todo mundo, menos deles. Eles não conseguem ver o problema deles. Então isso é um problema, porque quem não se enxerga, quem não tá vendo essas questões, ela vai ficar sempre arrumando um problema e culpabilizando e manipulando e colocando isso externamente. E quando você tá consciente, você não permite que isso aconteça. Você consegue colocar limites. Então, se você assistiu esse vídeo até agora e você sente, né, que você tem isso, tá vivendo essa situação, eu quero que você saiba que sim, dá pra colocar limites, dá pra gente fazer limpeza, dá pra gente te tirar dessa situação para que você vá para sua próxima fase de vida. E sim, você tem apoio da espiritualidade, dos seus guias, mentores, guardiões. E talvez o que falta para você é apenas o conhecimento necessário. E se você sente que isso fez sentido para você, que você precisa dessa ajuda para você dar esse passo, você vai encontrar um link meu em algum lugar aí. E aí você pode clicar e falar comigo. A gente tem tanto as mentorias para as feridas emocionais da alma, como tem a mesa quântica para poder fazer limpeza. E eu ensino você também, caso você queira aprender, equilibrar chakras, entender um pouco mais desse processo de autoconhecimento. Caso você veja que tenha, né, que fez sentido para você, eu vou pedir para você comentar nesse vídeo. O que você achou sobre isso? Para você curtir, para você compartilhar com outras pessoas que estão vivendo alguma experiência difíceis com irmãos, né? Saiba que sim, tem saída. Você não precisa de depender da sua família. E saiba que tudo vem na hora certa. Tudo aparece a solução no momento certo. E você não tá sozinho e não tá sozinha dentro dessa jornada. Nós estamos aqui e um apoia o outro e a gente vai junto pro próximo rumo, pro próxima fase da nossa vida. Então, por favor, se inscreve aí para dar uma força, comenta o que você achou. Se você também tem irmãos, conta aqui um pouquinho da sua experiência.
Não é toda a família que vive isso, mas eu estou aqui trazendo a consciência para a família necessária. Então eu sei que esse vídeo só vai aparecer para quem precisa de ouvir. E é isso, meus amores. Um beijo para vocês, um abraço, fique com Deus e tudo de bom para você.